Bom dia a todos novamente, né? Então, na hora de hoje, iremos continuarmos a falarmos um pouco aí sobre a nossa outra aula que tivemos, né? Que foi sobre o esporte de invasão, especificamente sobre o rugby, né? Naquela aula vimos um pouco sobre o que é o rugby, a origem e a história do rugby. Vimos um pouco sobre essas situações aí do rugby, onde foi que ele surgiu, um pouco de sua história também no decorrer dos anos, né? Também algumas modificações que ocorreram com esse esporte com o passar do tempo. E na aula de hoje iremos ver especificamente sobre o rugby aí no Brasil, que é sexta quinzena, aula 12, quarta-feira, que é hoje, né? Então vamos ver um pouco aí sobre o rugby no Brasil, como foi que ele chegou aqui no nosso país e por que ele se tornou aí um dos esportes bem aceitos pela população brasileira, né? Que também temos aqui nossa cidade, nosso município, né? Esse esporte em atividade atualmente. Não está acontecendo competições por conta mesmo da pandemia, né? Que atrapalhou bastante essa questão dos esportes aqui no nosso município. Mas antes da pandemia foram criados aí dois grupos de rugby, né? Tanto o rugby masculino como também um grupo de rugby feminino. Acredito que alguns alunos participam desses esportes aqui no nosso município, né? E é um esporte bem aceito pelos jovens atualmente. Vamos ver sobre o rugby no Brasil. O rugby ele chegou ao Brasil no ano 1891, quando foi fundado o Clube Brasileiro de Futebol Rugby. O primeiro time de rugby foi organizado por Charles Miller, conhecido como o pai do futebol brasileiro. Então, o rugby é um esporte muito antigo aqui no nosso país, né? Já tem mais de 100 anos aí que o rugby chegou no nosso território nacional. E o criador aí que organizou o primeiro time de rugby foi o Charles Miller, né? Então, Charles Miller foi a primeira pessoa a organizar o time de rugby aqui no nosso território nacional. Em 1963 foi criada a União de Rugby do Brasil, a URB, cujo presidente foi o irlandês R. Donovan. 10 anos depois, a URB transformou-se em Associação Brasileira de Rugby, ABR, que também se transformou dessa vez em Confederação Brasileira de Rugby, CBRU, em 2010. Então vimos aí que desde a criação da União de Rugby Brasil houve bastante mudanças aí na denominação do órgão aí que é responsável pela questão do rugby em nosso Brasil, né? Em 2018, a seleção brasileira conquistou o Campeonato Sul-Americano, que é 6 nações, vencendo a Colômbia por 67-5. Então foi um grande feito aí que aconteceu para o nosso país, voltado à questão do rugby, né? Um grande feito aí pela nossa seleção, que conseguiu bater aí a seleção da Colômbia. Conquistou o título aí do Campeonato Sul-Americano. Agora iremos ver um pouco sobre o histórico do rugby até chegar aqui no nosso território, né? Em 1823 foi a origem do rugby, que surgiu na Inglaterra, como vimos na aula anterior, né? Ele surgiu na Inglaterra na década de 1890, 1823. Posteriormente, em 1845, foi a criação das regras do rugby futebol. Em 1871, surgimento da entidade responsável pela organização de rugby na Inglaterra, a Rugby Football Union, RFU. Em 1881,
Houve a primeira disputa internacional entre Inglaterra e Escócia, que a vitória foi da Escócia, como vimos na aula anterior de educação física, né? E posteriormente a essa disputa internacional foi a chegada do rugby aqui no nosso território, que foi em 1891, chegada do rugby ao Brasil. Em 1963 foi criada a União de Rugby do Brasil, que transformou-se em Associação Brasileira de Rugby, posteriormente, né? Em 1900 teve a primeira participação do rugby nos Jogos Olímpicos, com vitória do time da França. Em 2010 transformou-se da ABR, que era a Associação Brasileira de Rugby, em Confederação Brasileira de Rugby, né, que é CBRU, a sigla. E em 2018, o Brasil foi aí campeão do Campeonato Sul-Americano das Seis Nações pela Seleção Brasileira de Rugby. Então, o Brasil foi campeão contra a Colômbia, ganhando aí de 67-5. E vimos aí um histórico aí desde o surgimento do rugby até praticamente aí os dias atuais, que foi no ano de 2018, onde tivemos uma maior, como dizemos aí, um maior destaque, né, com relação à questão desse esporte mundialmente, que foi a conquista aí do Campeonato Sul-Americano pela Seleção Brasileira. Vamos ver um pouco como são as regras do rugby, né? Então, num campo que mede 100 metros por 70 metros, a duração de um jogo de rugby é diferente em cada uma das suas versões, porque não existe somente uma versão, existem mais de uma versão nesse esporte. Aí temos aqui no rugby, na versão do rugby 15, que são 15 jogadores. O jogo é disputado em 2 tempos de 40 minutos, enquanto na versão rugby sevens, que são 7 jogadores, o jogo ele é disputado em 2 tempos de 7 minutos. Então vimos aí uma grande diferença, né, tanto de jogadores como também pela questão da diferença de tempo. Quando é na versão rugby 15, 2 tempos de 40 minutos, e quando é na versão rugby sevens, que são 7 jogadores em cada equipe, esse tempo ele é bastante caído aí para apenas 7 minutos de cada tempo, né? Então os passos de bola no rugby eles são feitos para os lados ou para trás, apenas com as mãos, e para frente apenas com os pés. Então vimos aí que ele tem regras a ser seguida, né? Eu só posso passar essa bola para frente se eu utilizar os pés, e eu posso usar as mãos para passar a bola para os lados e para trás. Jamais eu posso usar a mão para passar a bola para frente. Para frente eu só posso passar quando eu utilizar os pés, né? O tackle, que é a jogada em que se derruba um jogador, só pode ser dada um jogador que tem a bola. Então, aquela pessoa ali que sai com a bola e aquele que vem e derruba ela, só pode ser derrubada essa pessoa se ela tiver com a bola em mãos. Se não tiver, ela não pode ser aí derrubada em jogo. Derrubar o jogador que não tem a posse da bola é uma penalidade. Assim como também é penalidade derrubar um jogador com a bola na linha do peito para cima. Então, se o jogador do time que você está enfrentando tiver com a bola do peito para cima e você derrubar esse atleta, você estará cometendo um pênalti para a equipe opositora. Bem como também se você ou alguém de sua equipe, do seu time, derrubar outro integrante da outra equipe que não esteja com a bola em mãos, com a posse da bola, você também cometerá
um pênalti aí para o time opositor. Então, temos aí algumas regras a ser seguidas, né? Vimos que são regras bastante claras, né? Em relação à questão do rugby. E caso você descumpra essas regras, vocês irão cometer penalidades ou faltas, né? Outras causas de penalidades são obstruir a passagem do jogador de equipe adversária ou um jogador segurar a bola quando cai no chão. Então vimos aí mais algumas situações que podem ocorrer a penalidade para o time opositor. A partida do jogo, bem como cada reinício, é feito mediante um chute na bola no centro do campo. No reinício do jogo, no rugby 15, quem dá o pontapé na bola é a equipe que sofreu pontos, enquanto no rugby sevens o pontapé é dado pela equipe que marcou pontos. Então vimos aí que cada uma aí das modalidades de rugby tem uma diferenciação na hora de dar um reinício no segundo tempo de partida. No rugby 15 é o time que sofreu o ponto, e no rugby sevens é o time que marcou pontuação no final do tempo anterior. E temos a grande questão: como é que faz os pontos aí nesse esporte, o rugby, né? Então os pontos, temos o try, né, que consiste em passar a linha do gol, que é a linha do H, que é o H, né, como se fosse um H, da equipe adversária, a fim de colocar a bola no chão. É a jogada que vale mais pontos. Então vimos que o try ele tem como objetivo principal passar a linha do gol, o H, do time adversário, e essa bola passar por cima e cair no chão. Essa jogada é que vale mais pontos aí dentro do esporte rugby. Ao marcar um try, a equipe garante o direito de chutar entre as traves, o que vale 2 pontos. É a chamada conversão. Então, quando a equipe faz um try, ela tem essa opção, isso garantido, na verdade, tem isso garantido já, que é a questão de chutar entre as traves. E quando ele faz essa jogada aí, ele consegue aí a conversão de 2 pontos. Outro momento em que a equipe tem a possibilidade de chutar para a trave é no chute de pênalti. Vocês viram lá na minha fala anterior, aí, há alguns minutos atrás, das regras do rugby, né? Que não pode derrubar o adversário que não esteja com a bola em mãos, bem como também não posso derrubar ele com a bola acima do seu peito. Se eu fizer isso, eu estarei cometendo um pênalti para o time adversário. Então, são horas aí em que pode ser marcado ponto pelo time adversário. Quando ocorre a penalidade, que vale 3 pontos, isso acontece quando uma falta grave é cometida contra a equipe e o jogador chuta a partir do local em que ocorreu a infração. Então, ele vai chutar, por exemplo, se a infração ocorreu no meio do campo, ele vai chutar na trave adversária a fim de marcar a pontuação aí, que é os 3 pontos, né? Vamos ver o que mais aqui. Por fim, temos também o drop goal, que vale 3 pontos e consiste em chutar a bola para a trave, que deve passar por cima do travessão horizontal no decorrer do jogo. Então, quando isso acontece, a equipe marca 3 pontos. Mas temos aí também uma questão, né? Que é o try, né? O try ele vale 5 pontos. 3 pontos quando passa a bola por cima e cai embaixo, que aí dá o direito do jogador marcar mais 2 pontos, que é o chute por cima da linha horizontal aí do H. Então, o try
é a jogada que dá mais pontuação aí no rugby. Os demais são apenas 3 pontos. Então vimos aí hoje o nosso conteúdo da aula de hoje, né, que foi sobre o rugby no Brasil. E vimos também as nossas correções lá das atividades anteriores do dia 31 e do dia 14 de abril. Na aula de amanhã irei passar para vocês as novas correções das outras atividades e bem como também a correção da atividade lá que nós fizemos lá do dia 29, né? 29/4. E foi nossa última aula sobre o rugby. No próximo vídeo estarei para vocês explicando também como vocês irão responder a atividade de hoje, né, que é referente ao rugby no Brasil. E vocês irão responder e postar no Google Sala de Aula.